Boa tarde, amigos da TV Com. Estamos de volta com mais uma edição do programa CDL TV. Vai ao ar toda terça-feira, das 5h30 às 6h30 da tarde, aqui no canal 11 da NET. É um prazer ter você de novo conosco nesse programa realizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia. Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, trazendo sempre temas relevantes para a nossa cidade e para a nossa região, não só afeitos ao comércio. É um debate aqui comunitário que a gente abre toda semana para ficar mais perto de você, telespectador. A sua participação é muito importante. Já adiantando que temos nossos canais de participação, WhatsApp 78053326, recebemos também sua participação pelo telefone fixo 3289-9495 e anteriormente a gente já anuncia nas nossas redes sociais o convidado da semana e você também pode enviar suas perguntas semanalmente com antecedência para participar do programa CDL TV, que na tarde e noite de hoje tem o secretário de Gestão de Santos, Fábio Ferraz, como nosso convidado. E ao meu lado também o presidente da CDL Santos Praia e comentarista do programa, Nicolau Miguel Obeide. Fábio, prazer ter você aqui, obrigado por atender nosso convite. Prazer é meu, Zé, Nicolau. Prazer estar aqui conversando com vocês. A CDL, essa importante, tradicional instituição da nossa cidade. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Ok, Nicolau, e logo que começou a gestão do prefeito Paulo Alexandre, o secretário de gestão foi o primeiro a comparecer lá à sede da CDL, para que você pudesse conversar sobre essas parcerias que já são uma tradição do comércio de Santos, sempre de braços dados com o poder público para melhorar os setores da cidade no que for possível, né? Bom, primeiramente, boa noite, nossos telespectadores, boa noite, Fábio, boa noite, Zé. Obrigado, boa noite. E é um prazer aqui tê-lo, secretário aqui de gestão aqui com a gente. Realmente foi uma grata surpresa, logo no início do governo do prefeito Paulo Alexandre, recebemos a visita aí do Fábio Ferraz, tratamos aí da sua secretaria, infelizmente, né, recebi a notícia que uma das expectativas era o cartão cidadão, né, que poderia, os funcionários públicos poderiam comprar no nosso comércio, mas foi barrado, né, É verdade. Não, na verdade nós tivemos um excelente café da manhã, atendemos um convite que, enfim, que nos honrou muito e a conversa aqui alongou, na verdade, tivemos aí uma ótima conversa. E tínhamos sim uma ideia, que era um cartão que nós o denominamos de cartão BIS, benefícios integrados ao servidor santista. Na verdade, nós íamos integrar ali diversos benefícios, mas o fundamental constituir uma rede conveniada para os servidores utilizarem esse cartão dentro dessa rede conveniada, ou seja, no comércio local da nossa cidade. E a ideia é que nós construíssemos aí benefícios aos servidores públicos, evidentemente na troca dessa fidelização junto ao comércio. Bom, a ideia foi formatada, fomos constituir um procedimento licitatório, no entanto o Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão que nos audita, disse que não seria possível, que não era possível, que não seria aceitável uma licitação nesse sentido. E até, rapidamente, tem até uma passagem no parecer do tribunal que ele coloca o seguinte: olha, nós já vimos umas ideias parecidas com essa em algumas cidades do interior e tal, mas quando uma cidade do porte de Santos, ou seja, a gente ficou até um pouco feliz pelo parecer, né? Quando uma cidade do porte de Santos veio com um conceito nesse sentido, a gente tem que proibir. Por quê? O tribunal entende que não pode a administração pública, de certa forma, estimular um convênio, um convênio em que há relação de dinheiro. Ou seja, na verdade, a integração do cartão dentro dos benefícios da fidelização haveria uma competição com as operadoras de crédito. Porque, evidentemente, se negociaria um crédito para que esse crédito fosse revertido em benefícios para os servidores. Então, o tribunal seria entendeu... interessante nessa competição com os operadores de crédito que cobram taxas altíssimas. Exato. E que obrigam o comerciante a cobrar essas taxas do próprio cliente. Não vamos nominar aqui, pelo menos... Nós sabemos quais são as principais. Mas as principais, a gente teria o quê? Seria negociado com a fidelização, os servidores utilizariam o cartão para poder fazer as suas compras, isso seria descontado diretamente na sua folha de pagamento, o que geraria benefício para os servidores. Inclusive servidores que estivessem negativados no SPC, que não têm a possibilidade de ter crédito no banco, sem dúvida, ter que descontar de folha. Mas o que é interessante dessa ideia é que havia um limite também
como se o limite, usa, né? Limite prudencial, sem limite do percentual do salário do funcionário. Sim, é dentro da lei, né? Que eu acho que é 40%, ou 30% ou 40%. Exato, tem um limite de 30%, que é o que é possível, justamente por lei, até de ser debitado por força de qualquer tipo de relação de crédito por servidores, respeitaria-se o limite, enfim. Nós entendíamos e parece que o comércio local também se animou, né, através dos órgãos de representação, mas infelizmente, pelo menos nessa primeira roupagem, o tribunal entendeu não ser possível. Claro, vamos tentar revitalizar, fazer algumas adequações e tentar seguir com essa ideia, porque é uma ideia algumas interessante. cidades, né? Eu acho que eu já vi alguma coisa sobre isso. E a antiga cooperativa, não sei se você é lembrado, você não deve ser da época, eu sou mais velho, que nós tínhamos antigamente, que era com papel. A pessoa tinha a cooperativa da prefeitura, ou tinha até das docas, eu me lembro bem, da época das docas, a pessoa pegava um papel, ia no comércio, ia na loja, inclusive até do meu tio, acontecia isso, do meu pai, compravam, tinha um certo limite, não era cartão na época, que não tinha essa informatização, compravam, deixavam aquele papel e aquilo podia ser descontado até em vezes da folha de pagamento, de acordo com o que a loja vendesse. E é bom porque fomenta o comércio local, né, da cidade, o dinheiro gira dentro da própria cidade, também, devolve impostos para a cidade, e até aqueles clientes que têm, aquelas pessoas que estão com, às vezes, um acidente de percurso, está com o nome negativado e não consegue crédito no banco, por algum motivo, conseguem comprar, que eu acho que isso aí conseguiria. Isso seria bom para todo mundo, né? Mas não vamos desistir, não, Fábio. Não, vamos sentar aí, vamos tentar reverter essa situação, que é uma situação boa para o comércio e para o funcionalismo público. Perfeito. Agora, Fábio, até para o pessoal conhecer melhor o teu perfil profissional, queria que você falasse um pouco da sua formação, não é? E também quais são as atribuições da Secretaria de Gestão, até para balizar o pessoal de casa que quiser participar com a gente, com certeza vai participar ao longo do programa. Não, ótimo. Bom, eu sou advogado de formação, apesar de estar licenciado até pelo exercício do cargo, me formei aqui na nossa Católica de Santos, fiz pós-graduação também na Unisantos e, seguindo minha trajetória acadêmica, fiz meu mestrado em Gestão de Políticas Públicas na FGV, em São Paulo, e hoje me qualifico como um gestor público. Bom, na minha trajetória, trabalhei em vários órgãos públicos, na própria Câmara Municipal, Assembleia Legislativa do Estado, na Coab e atualmente estou colaborando com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa na Secretaria de Gestão. Basicamente, a nossa secretaria ela tem 4 departamentos. Bom, os departamentos são Departamento de Tecnologia. Então, todos os assuntos relacionados à tecnologia da informação no âmbito da prefeitura e da cidade passam pelo nosso Departamento de Tecnologia. Então, o que eu estou falando? Desde o helpdesk, quebrou um computador de um servidor, está com algum problema, a nossa turma que vai lá apoiá-lo. Até, por exemplo, a extensão da fibra ótica dentro da cidade e as câmeras de monitoramento, o parque de câmeras de monitoramento e o futuro Centro de Controle Operacional, o nosso CCO. Então, todos os assuntos relacionados à tecnologia passam lá pelo nosso departamento. O segundo departamento, Departamento de Licitação e Suprimentos, ou seja, é o lugar onde nós realizamos as compras, todas as compras da Prefeitura, evidentemente precedidos de todos os procedimentos licitatórios adequados, ou seja, onde a gente faz a licitação para adquirir produtos e serviços para a Prefeitura. Bom, perdão. Prossiga, por favor. Não? Terminou? Não. O terceiro, como eu falei, são 4. Rapidamente, mas vamos tentar sintetizar. O DEAT, Departamento de Administração e Transporte, então a gente cuida da frota de veículos da Prefeitura e dos prédios próprios da administração. E o quinto, o DGPAT, que é o Departamento de Gestão de Pessoas e Ambiente de Trabalho. Então ali a gente cuida da folha de pagamento, dos benefícios dos servidores, bem como da saúde do servidor e o seu ambiente de trabalho, para ver se está tudo adequado de forma enfim, estar adequado à legislação. Portanto, a brincadeira que eu faço para sintetizar, a gente ali é mais ou menos um Alisson no time da Prefeitura. A gente está ali no meio de campo da Prefeitura, correndo toda hora para poder tentar colocar a bola na frente para o Robinho, para o Gabigol, que são as secretarias ali de turismo, cultura, saúde, enfim, as demais secretarias poderem prestar o serviço direto à população. Ok, Fábio, desculpa te interromper. É o seguinte, porque chegou uma pergunta aqui do nosso telespectador pelo WhatsApp. Quanto ao convênio de cartão, por que é feito isso em Cubatão e não em Santos? Não dá para entender esse tribunal. É o José da Encruzilhada. Ele gostou da ideia.
José, é bem diferente o cartão de Cubatão. O de Cubatão, na verdade, basicamente, é um benefício que é pago, que é disponibilizado num cartão para os funcionários públicos. Na verdade, parece que está suspenso essa situação, mas chama um benefício de R$ 500, que qual era o propósito? Para que os funcionários públicos, era um benefício depositado na conta deles. A contrapartida é, tem que gastar no comércio local, como uma política de incentivo ao gasto daquele recurso no comércio local. O que, diga-se de passagem, fazendo uma observação, acho até adequado, porque a gente sabe que, infelizmente, em Cubatão, às vezes você tem servidores públicos que residem em Santos, São Vicente, Praia Grande, enfim, e acabam não consumindo o seu salário dentro do município de Cubatão. Essa proposta é bem diferente. A proposta que a gente trazia, que a gente, na verdade, traz, é de construção de uma rede conveniada. Não há depósito de recurso para ser gasto, e sim os gastos serão debitados da folha de pagamento, ou seja, do salário dos servidores. Bom, o presidente Nicolau falou até aqui fora do ar, não é, e também no ar, dessa parceria, né, com o poder público. No caso, estivemos com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, e que está sempre aberto a receber as reivindicações da CDL, assim como você, como o ouvidor público Flávio Jordão, as secretarias que se envolvem no dia a dia do comércio, enfim, tem interesse por isso. E vão vir aí 2 grandes obras no Gonzaga, né, que já estão planejadas, né, presidente? A reforma do Boulevard e também a reforma da Praça Independência e o entorno também. Fala um pouquinho disso. A reforma do Boulevard é uma reforma que está até adiada, né, um pouco adiada. Já era para ter acontecido no ano passado, 2014, foi adiada por solicitação dos próprios comerciantes local, porque ia avançar, teve problema na licitação, ia avançar até o final do ano, e aí os comerciantes solicitaram que essa reforma fosse adiada para esse ano. Deve estar começando, já começou uma parte, né? Já foi feita a retirada Iniciadas as coberturas. Das coberturas, foram feitas a retirada, algumas coisas já foram iniciadas. Outras coisas darão continuidade, eu acho que agora, a partir de março, desse final desse mês, começo de abril. A outra ainda está em fase de licitação, que eu fiquei sabendo esses dias, que na realidade é o entorno da praça. É Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, que está em fase ainda de concorrência, licitação. Parece que são ampliações de calçadas e seria, eu não sei se é o termo correto, seria embutir os postes, né, a retirada dos postes de iluminação e os fios, né? Então dá uma reurbanizada como aquele primeiro pedaço que foi feito da Praça Independência com a praia na Avenida na Costa. Então eu acho que são bem-vindas essas reformas, causam algum... o transtorno ele é previsto, né? Porque deve causar, né? Mas eu acho que são bem-vindas, são propostas, verba do DAD, não é isso? São recursos do DAD. Antes que alguém escreva ou mande um WhatsApp para a gente, não são verbas da Prefeitura, não é isso? Eu vou defender você, Flávio. Não, mas são recursos do DAD, recursos provenientes do governo do Estado, verba carimbada, e eu digo assim, sem sombra de dúvida, um grande vetor de desenvolvimento de cidade hoje, isso eu estou falando nível mundial, é o quanto que nós temos cabos soltos na rua. Eu explico. Hoje, boa parte das cidades que já alcançaram um nível de desenvolvimento mais significativo, fora do Brasil, porque são poucas no Brasil que já conseguiram superar isso, conseguiram já embutir, mas acho que é o termo mais fácil de compreender. Muito mais bem. Didático. Mais didático disso. Você ter os cabeamentos todos no subsolo, ou seja, internos. Quando eu falo todos, cada vez mais são proliferadas as ferramentas de tecnologia. Então, por exemplo, estética, né? A gente falou aqui fibra ótica. Então, fibra ótica é o que permite internet de banda larga, larguíssima. De altíssima velocidade. De altíssima velocidade. Então, você colocar mais de um fio pendurado não é razoável. Então, por exemplo, um polo de comércio e turismo, como é o bairro do Gonzaga, merece sim a ampliação dessa lógica para que a gente tenha cada vez mais fios e cabos subterrâneos. Como também já foi realizado no centro da cidade, na região da Rua 15. Então hoje você tem uma Rua 15 extremamente mais agradável, como um vetor de turismo. Isso, não tenho dúvida, traz retorno sim para a municipalidade. Uma vez você tendo o bairro do Gonzaga mais agradável, as ruas estando com melhores condições de uso, fatalmente os nossos turistas que deixam recursos, principalmente no comércio local, vão se sentir ainda mais animados em nos visitar. Bom, então, quando a gente fala verbadade, né, no linguajar que é comum para nós, talvez o pessoal de casa não tenha tanta familiaridade, é uma verba do governo do Estado de São Paulo, do Departamento de Apoio e Desenvolvimento às Instâncias,
que as instâncias turísticas, enfim, principalmente, têm direito a essa verba, tem um fundo do governo do estado e Santos está sendo contemplada, nesse caso, pelas verbas DAD. E quando a verba é estadual, como é que funciona? A licitação é feita pela prefeitura e depois você tem que prestar contas ao estado do uso determinado, que é a verba carimbada, como você disse. A verba carimbada é essa, ela só pode ser usada para essas obras para as quais elas foram aprovadas e indicadas. Né? Perfeitamente. Então, no caso, o governo do estado, ele envia os recursos, nós realizamos o procedimento licitatório, acompanhamos a obra, evidentemente, e prestamos contas do envio desse recurso. Fatalmente, estando tudo de forma correta, sem nenhum problema, o governo dá o ok final, né, e permite que a municipalidade possa contrair novos investimentos, novos recursos no futuro. Então, Fábio, e é bem dentro da proposta, do nome da sua secretaria, que existe uma gestão política para isso, né? Uhum. Então, a verba DAD não é assim, vamos lá dar para Santos. Não é bem assim, porque exceto Cubatão, todos os municípios têm direito a pleitear uma verba DAD. Não quero entrar no mérito se existe uma isonomia, mas isso também é uma ação política da prefeitura para tentar trazer esses recursos para Santos? Eu digo que política sim, mas sobretudo projetos. Eu acho que ainda o fator de projetos ainda é mais significativo do que político. Ou seja, mas assim, de você apresentar projetos e criar já uma cultura de projetos. Eu digo, o recurso está lá, tudo bem? O recurso está lá, tá? Então cabe às municipalidades, às administrações públicas se organizarem para ir buscar esses recursos. Vamos sair um pouquinho, só rapidamente, para poder exemplificar isso melhor. Obras, às vezes até é mais fácil você desenvolver um projeto. Por exemplo, no campo da tecnologia, a gente falou aqui rapidamente, câmara de monitoramento. Boa parte dos projetos que nós estamos viabilizando em Santos, só para vocês terem uma ideia, início da administração Paulo Alexandre Barbosa, nós tínhamos 187 câmeras instaladas na cidade. Hoje, nós já temos 500. Vamos aí ter, no final de abril, 540 câmeras. Hoje temos pouco menos de 500. 540 câmeras instaladas na cidade. Boa parte desses recursos são recursos provenientes do Condesb. Recursos também estadual, onde nós apresentamos os projetos juntamente à agência metropolitana e conseguimos o financiamento desse recurso. Então, veja, nós temos os projetos. Fazer o projeto é muito importante para que você possa captar os recursos. E aí segue a mesma linha, tanto na esfera estadual quanto na esfera nacional. O sonho antigo, de todos nós santistas, talvez, de 2 ou 3 décadas, uma nova entrada da cidade. A última reformulação da entrada da cidade vem da década de 80. Então, o que nós temos? Agora nós apresentamos um projeto, foi uma discussão absolutamente intensa junto ao governo federal e conseguimos a disponibilidade dos recursos. Fazendo um pequeno trocadilho, Fábio, a entrada da cidade é um sonho antigo, né? Porque hoje está um pesadelo, né? Está um pesadelo. Você falou banda larga, é uma urgência urgentíssima. É urgente, urgentíssima, mas olha, não tenha dúvida. Mas também não dá para fazer da noite para o dia. Porque ontem eu cheguei em São Paulo, mais ou menos em torno de umas 7 da noite, é um drama, né? É um pesadelo aquilo ali. Realmente, pior que aquilo, só São Paulo mesmo, né? Veja, eu ainda acho que nós temos aí, estão aí os números, né? Índices de desenvolvimento bem satisfatórios em relação a outras cidades. Sim, não dá para comparar com São Paulo, né? Claro, mas, de fato, não é nem de longe o que nós, santistas, queremos na nossa entrada da cidade atual. Ela está superada. É um modelo sem contar o problema que nós tivemos aí com aquelas chuvas, né, que ocorreram no mês passado, que pessoas até dormiram dentro de supermercados na entrada da cidade. Mas aí já é o problema da macrodrenagem, não é? É uma e dura também é um problema também. que vai ser resolvido, né? Porque ali vão ser feitos 2 viadutos, né? Isso, então veja. Fábio, eu vou te pedir licença, a gente está em cima do horário do break. Vamos falar dessas 2 grandes obras aí, da macrodrenagem, projeto de macrodrenagem da Zona Noroeste e da entrada da cidade, daqui a pouquinho no segundo bloco do programa CDL TV. Fique por aí. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996,
os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados câmaras de dirigentes lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. De volta no programa CDL TV, agradecendo a sua audiência aqui na TV Com. É o programa de toda terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, 1 hora de duração, com os convidados da CDL TV. Aliás, o setor de comunicação da CDL criou esse projeto para se comunicar com a sociedade santista e a sociedade da Baixada Santista, com a equipe competente aqui da TV Com. E a gente prossegue no programa de hoje com o nosso convidado, que é o secretário de Gestão de Santos, o Fábio Ferraz, que prossegue conosco ao longo de todo o programa. E também o presidente da CDL Santos Praia, comentarista do programa CDL TV, Nicolau Miguel Obeide. Refazendo o convite para você de casa participar conosco pelo WhatsApp 78053326, está aí na sua tela, ou telefone fixo 3289-9495. Os temas que a gente levantou, né, no final do último bloco foram a entrada da cidade, um projeto emergencial muito relevante, muito importante, uma grande demanda da população da cidade, né, Fábio? Então tem uma verba federal que já está aprovada, o projeto também, você que tem familiaridade, você participa diretamente das licitações, fala pra gente como é que está esse projeto, que status que ele está. Isso, então na verdade nós tivemos aí a primeira grande discussão, que era viabilizar os recursos. Os recursos foram viabilizados pelo governo federal, sobretudo, há uma pequena parte, também o governo do estado, uma parte menor, mas sobretudo o governo federal. Bom, com o envio dos recursos, ou seja, assegurados os recursos dentro do orçamento, nós temos condições de realizar os procedimentos licitatórios, uma vez que nós já temos o projeto base. Com o projeto base, a gente realiza a licitação, tendo êxito a licitação, ou seja, contratando uma empresa, ou até nesse caso, especificamente um consórcio, vamos para a obra. Então, esse é o calendário que a gente espera que a gente consiga vencer ainda esse ano, para que tenhamos aí o início de obras, enfim, o tempo mais rápido possível. Esse projeto realmente não tem nem o que comentar, né? Não, é realmente essencial, é vital para a cidade. Eu acho que juntando com o projeto do VLT, eu acho que dentro de pouco tempo a cidade realmente será praticamente outra, né? Uhum. Porque o VLT, junto com o túnel, com essa obra da entrada da cidade e com essas modificações todas, sem falar, né? Porque eu acho que é uma obra mais a longo prazo, o túnel para pro Guarujá, né? Que eu acho que é uma obra que deva... Essa não tem nem muita previsão, né, dentro do governo. Não, na verdade é o contrário. Desculpe, Nicolau, mas na verdade a obra do túnel, ela tem uma previsão concreta, né? Já passou aí a primeira etapa, que é do processo licitatório, que é o que é esse tipo de licitação, é aquelas que a gente chama em resumo técnica e preço, ou seja, mistura-se a técnica e o preço, avalia-se se as empresas têm condição de realizar o serviço técnico e evidentemente vai se discutir o preço para ter o menor preço. Apresentaram no finalzinho do ano passado, se não me engano, 7 consórcios as propostas técnicas. Desses 7, 3 foram excluídos, 4 foram habilitados. Para entrega de envelopes agora, no comecinho de fevereiro. O que ocorre? Um dos consórcios entrou com recurso junto ao Tribunal de Contas, dizendo que havia um problema no edital e impediu a entrega do envelope.
Se não tivesse acontecido isso, nós já teriam, teríamos tido a entrega dos envelopes e já estaríamos aí, quer dizer, nós não, né? Desculpe, a DERSA, né? Que é a responsável, DERSA, um órgão do Estado, já estaria aí assinando o contrato para iniciar a obra agora em março. Né? Esse recurso, então, agora, uma empresa está no direito dela, né? Isso, é um direito justiça, assegurado dela de discutir na Justiça. Mas assim que for derrubado essa decisão do Poder Judiciário, fatalmente então, você acha que esse túnel deve acontecer primeiro que o túnel da Zona Noroeste ou não? Olha, o início de obra, creio que sim. O início de obra, sem dúvida. A obra do é mais túnel longa, né? Santos-Guarujá é mais longa, até pela complexidade do tema. Verdade. Mas o da Zona Leste e Zona Noroeste é mais... a obra é mais curta, mas não tem uma previsão de calendário tão clara como, por exemplo, tem essa obra do túnel submerso Santos-Guarujá. Bom saber, bom para os nossos telespectadores. Sim, mas a questão do túnel, teve uma manifestação de parte dos moradores dos bairros que vão ser afetados, ou assim, é questão de ponto de vista, né? Alguns se acham afetados, outros beneficiados, né? Com a questão das desapropriações. Como é que a prefeitura conduziu isso? Existe muita resistência ainda? O diálogo com esses moradores, como é que está? Então, moradores, comerciantes, enfim, instituições que estão estabelecidas ali no bairro do Macuco. Bom, o bairro do Macuco é um bairro querido de todos nós santistas, um bairro muito tradicional, onde, diga-se de passagem, tem uma trajetória histórica das famílias portuárias. Então, temos que levar em consideração todos esses fatores. Agora, é evidente que uma obra desse tamanho, uma obra que a gente está falando de quase 2 bilhões de reais, não há um túnel igual, similar a esse em toda a América Latina. Ela causa impacto. Não tem como imaginar a concepção de uma obra desse porte, desse tamanho, sem impacto nenhum, tanto no lado de Santos quanto no lado de Guarujá. Eu digo que no lado de Guarujá é até um pouco mais fácil, porque lá não se fala em desapropriação, se fala em remoção. Porque boa parte das famílias que estão na área onde será afetada pela obra são famílias que estão de forma irregular habitando naquele espaço. Já no nosso lado daqui de Santos, não. São desapropriações que estão sendo discutidas pela DERSA, eu digo que já estão sendo discutidas pela DERSA, para que possa indenizar a turma com um valor justo. Isso que é muito importante. Ou seja, indeniza-se, mas de forma justa, de forma correta. E dessa forma, a gente espera aí que tenha um bom segmento essa importante obra para a região. Até para deixar claro que quem está cuidando das desapropriações é a DERSA, que é responsável pela obra, não é a prefeitura. Ela que vai indenizar. Isso. Né? A prefeitura, na verdade, a gente colabora bastante até como um canal de comunicação entre os moradores, os comerciantes, enfim, toda a população que de certa forma vai ser acometida de forma direta, e o órgão estadual. Então promovemos audiências públicas, onde teve a participação da prefeitura e, claro, continuamos aí à disposição para que tenhamos aí bons entendimentos. Mas o responsável direto é a DERSA, que é um órgão, como disse, vinculado ao governo do estado. Ok. Bom, tem uma pergunta aqui de um telespectador da Zona Noroeste, mas antes de a gente fazer a pergunta do nosso telespectador, eu quero voltar à questão dos Santos Novos Tempos, da macrodrenagem. Você já adiantou, como já é sabido, verbas do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma obra grandiosa também. Queria que você falasse, informasse o telespectador sobre esse processo, como é que está nos dias de hoje. Olha, todos nós sempre tivemos aí uma grande aflição, principalmente com as enchentes que acometem toda a população da Zona Noroeste. Então, há uma concepção de um projeto grande, de grande porte, denominado Santos Novos Tempos. O Santos Novos Tempos ele é um projeto que vai trabalhar a macrodrenagem, a habitação e outras questões sociais envolvendo toda uma reformulação, posso dizer sem sombra de dúvida, para a nossa Zona Noroeste. O projeto já começou a implantação, foi uma fase difícil, desgastante, de bastante papel e pouca obra, posso dizer, mas agora já estamos em obra, então já iniciou. Evidente que um projeto dessa magnitude é o maior, só para você ter uma ideia, Zé, é o maior projeto em curso no Brasil do BID. O maior financiamento do BID no Brasil é o projeto Santos Novos Tempos, em Santos. Então, é uma obra grandiosa, que não vai ser executada em poucos meses, isso não é uma realidade. Ela tem um calendário grande de execução, mas que já teve início e que a gente espera, sim, que nos próximos anos, ou ainda mais de forma mais objetiva, já no próximo ano, no período de chuvas mais densas, a gente já tenha uma maior tranquilidade para a população. Só para os nossos telespectadores entenderem melhor, qual é a região que essa obra irá abranger? Olha, a intervenção principal começa ali na Lemoa, né? Vai até o que a gente chama de entrada da cidade,